Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Quem vos fala é o pastor Kennedy, da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara. E quero convidá-lo a refletir comigo hoje nas Sagradas Escrituras, no texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de 7 a 13. Estaremos tratando hoje acerca da carta à igreja de Filadélfia. E o tema que eu quero abordar é Cristo, aquele que se revela em meio às nossas aflições. O texto sagrado nos diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Bendito Deus, querido e amoroso Pai, com muita alegria nós nos colocamos diante de Ti neste dia e suplicamos ao Senhor que se agrade em utilizar o texto sagrado por Ti revelado, para que nós possamos crescer no conhecimento, na estatura e na graça de Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor que nos fale ao coração e nos console nesses tempos tão adversos. Abençoa-nos segundo a Tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero introduzir o sermão de hoje com uma simples pergunta. O que uma comunidade de cristãos imperfeitos, perseguidos e maltratados necessita para continuar na fé até que Cristo volte? A resposta é: ela necessita ser corrigida de seus erros, mas também necessita ser consolada e fortalecida. Introduzo assim este sermão, queridos, para dizer que, apesar de sermos um povo que possui fé, vez por outra somos postos diante de situações adversas que nos desanimam a prosseguirmos na vontade de Deus. Quando nos encontramos assim, uma palavra de conforto do Senhor é mais que necessária. Queridos irmãos, o livro de Apocalipse é esta palavra de conforto às 7 igrejas perseguidas na região da Ásia Menor no final do primeiro século. Eu quero convidá-los hoje a compreendermos melhor este livro e também o texto escolhido para a mensagem de hoje. Queridos, antes do livro de Apocalipse ser tido pela maioria de seus leitores como um livro de juízo, ele é, na verdade, um livro acerca da esperança. Isso porque o propósito dele é precisamente transmitir conforto à igreja militante em seu conflito contra as forças do mal.
Ele cumpre bem este propósito, mostrando qual será a recompensa dos santos e a devida punição dos ímpios. Apocalipse, queridos, é um livro rico de auxílio e encorajamento para os crentes perseguidos e em sofrimento. Quem está sendo provado quanto à sua fé deveria ler mais este livro. E por que eu estou falando isso a você hoje? Queridos, porque este livro afirma várias verdades consoantes a esta realidade de conforto a que o livro se propõe a produzir em seus leitores originais. Por exemplo, esse livro diz que Deus conhece as nossas lágrimas. Apocalipse 7,17 diz: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O mesmo é dito em Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. Se você tem chorado, este livro diz que Deus enxugará cada uma das tuas lágrimas. Este livro afirma, em segundo lugar, que nossas orações chegam à presença do Senhor. Às vezes, quando estamos mergulhados no mais profundo caos das preocupações e oramos sem que a resposta chegue de imediato, somos tentados pela nossa natureza pecaminosa e pelo inimigo que nos persegue a pensarmos que Deus não está ouvindo as nossas orações. Querido, não é verdade. Este livro diz que as tuas orações estão sendo ouvidas pelo Senhor. No capítulo 3, verso 4, nós lemos uma cena acerca disso. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, que são as orações dos santos. Queridos, além disso, em terceiro lugar, este livro afirma que a nossa vitória final está assegurada. Durante a nossa peregrinação nessa terra, seremos afligidos, maltratados, teremos lutas vorazes contra a nossa velha natureza e contra os valores que conflitam com o valor das Escrituras. Mas este livro nos lembra que a vitória final é nossa. Apocalipse 15, versículos de 2 a 4, diz assim: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Em quarto lugar, queridos, este livro assegura que o sangue dos mártires do Evangelho será vingado. A Bíblia relata muitos homens e mulheres de Deus que foram maltratados, torturados, afligidos e mortos por causa da sua fé. A história do Coliseu Romano é uma história que figura entre as cenas mais catastróficas de atrocidades contra o povo santo do Senhor, que fora devorado por leões, fora mastigado pelos tigres, fora incendiado para iluminar as noites de Roma. E Apocalipse nos diz que o sangue daqueles que amaram e serviram a Deus e morreram pela causa do Evangelho
não ficará impune. O texto diz: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Em quinto lugar, este livro também assegura que o nosso Senhor voltará uma segunda vez para buscar a sua igreja e reinar de forma absoluta com ela, uma vez que o Senhor reina conosco já, mas ainda não plena e absolutamente de forma concretizada. Apocalipse 21, 22 diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Queridos, estes e uma outra infinitude de fatos que não estamos mencionando relatam com toda clareza e demonstram com toda tranquilidade que por meio deste livro Deus está consolando a sua igreja perseguida no primeiro século ao se dirigir às 7 igrejas da Ásia Menor. De posse, meus amados, destes textos, fica claro que o propósito deste livro é consolar a igreja perseguida por Satanás e pelo mundo. Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, isso por volta do ano 96 depois de Cristo, embora haja alguma imprecisão nessa data. Na ocasião, João estava preso numa ilha chamada Patmos, uma ilha vulcânica, por causa da pregação do Evangelho. Isso nos é revelado já no primeiro capítulo do livro. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino, e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Neste período que o livro foi escrito e que João está na ilha de Patmos, o imperador romano chamava-se Domiciano. Não eram tempos fáceis para a igreja do Senhor. Domiciano assumiu o trono logo após a morte de seu irmão mais velho, Tito. Tito morreu prematuramente, aos 42 anos de idade, e seu irmão Domiciano assumiu o trono com apenas 32 anos de idade. Domiciano havia sido considerado por seu pai Vespasiano e seu irmão Tito como alguém inapto para a tarefa de dirigir o império. E isso o fez viver amargurado e ressentido com sua família. A questão, queridos, é que, apesar de não ser um homem capaz para ir à guerra, era inteligente e possuía uma sagacidade ímpar que o fazia escolher muito bem aqueles que guerreariam suas batalhas. E isto trouxe a ele grandes vitórias. E logo começou a ganhar a confiança e o respeito da sociedade romana, e seu alvo predileto para alcançar a popularidade entre as massas eram os cristãos. Ele os odiava e o povo aplaudia isso. Ele foi, nesta área, considerado um discípulo de Nero. Ele instituiu a prática do culto ao imperador, asseverando que todos sob o domínio romano deveriam adorar o imperador. Logo, os rios de sangue cristão continuaram fluindo por todos os domínios romanos. Aqueles que se opusessem a esta prática idólatra seriam perseguidos e afligidos, e sua forma predileta de perseguição era o exílio. E nesse contexto, João foi enviado a Patmos. João, meus queridos, já era um ancião quando Cristo lhe apareceu naquela ilha, numa visão, ordenando a ele que escrevesse 7 cartas endereçadas a cada uma das 7 igrejas situadas na região da Ásia Menor. Estas igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas serviram de consolo aos cristãos perseguidos e de orientação sobre os tempos difíceis em que estavam vivendo e pelos quais ainda passariam. Hoje nós veremos
a mensagem de Cristo à igreja de Filadélfia. E antes de adentrarmos o texto, nós precisamos compreender o contexto que envolve a cidade e a igreja de Filadélfia. Sabemos que esta, Filadélfia, era a mais jovem das 7 cidades da Ásia Menor. Ela foi fundada por colonos vindos de Pérgamo durante o reinado de Átalo II, cerca de 159 a 138 anos antes de Cristo. A cidade estava erigida, queridos, em um lugar estratégico, em um vale na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. Na época, ela era chamada de a Porta do Oriente. Foi fundada para ser um centro de expansão da língua e dos costumes gregos em Lídia, em Frígia também. Quando o Evangelho surgiu ali, a igreja já nasceu com características missionárias devido a este contexto cultural, visto que por ali fluíam ideias para o mundo inteiro. Esta cidade era considerada também uma mini Atenas, pois haviam inúmeros templos dedicados aos deuses gregos e romanos e era, portanto, um lugar de grande idolatria naqueles dias. Alguns estudiosos também destacam que era a cidade dos terremotos. Seus tremores eram frequentes e levavam diversos dos mais antigos habitantes a migrarem para lugares mais seguros do que Filadélfia. O mesmo terremoto que devastou a cidade de Sardes em 17 d.C. quase deixou Filadélfia na mais completa ruína. A cidade possui o nome de Filadélfia por causa do grande amor de Átalo por seu irmão Eumenes, que o apelidou de Filadelfos, cujo significado é o que ama seu irmão. Temos memoráveis verdades a aprendermos com esta carta, endereçada à igreja em Filadélfia, e nela Cristo nos revela algumas dessas verdades. A primeira destas verdades é que, ao se dirigir a Filadélfia por meio desta carta, Cristo nos revela o seu caráter. Cristo nos mostra quem Ele é por meio desta carta. Cristo nos revela o seu precioso e magnífico caráter. Vejam vocês o verso de número 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Meus queridos irmãos e amigos, nosso Senhor se dirige ao anjo da igreja em Filadélfia. Este anjo era o ministro daquela igreja que tinha a responsabilidade de apacentar o rebanho do Senhor por meio da pregação fiel de sua palavra. A palavra anjo deriva do termo grego angelo, cuja tradução literal é mensageiro. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, a carta endereçada a Filadélfia deveria ser lida pelo mensageiro daquela igreja a seus membros, visto ser ele o portador do recado de Deus para a igreja. Grande é a responsabilidade dos ministros de apacentarem a igreja pela transmissão fiel da palavra de Cristo. Nós, como igreja do Senhor, devemos orar sempre por aqueles que pregam as Sagradas Escrituras para que sejam sempre fiéis ao Senhor. Jesus, querido, se revela ao anjo da igreja de Filadélfia como aquele que possui 3 qualidades. Ele é santo, verdadeiro e possui a chave de Davi. Por santo, Cristo está lembrando àquela igreja que ele não possui imperfeições de qualquer natureza que seja. Ele é perfeito em seu ser e, sendo assim, também é perfeito em suas obras e requer de seus seguidores que procurem viver de maneira digna, procedendo com santidade em suas ações. Se o Senhor da igreja é santo, e ele é, a igreja também deveria viver em santidade, esmerando-se por praticar aquilo que honra ao Senhor. Isto é o que nós lemos, por exemplo, em Levítico 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos,
porque eu sou o Senhor vosso Deus. Além disto, Cristo também é verdadeiro, significando que nós podemos confiar nele e em suas palavras. Cristo nos revela como verdadeiro que suas promessas não deixarão jamais de serem cumpridas em nossas vidas, meus amados. Cristo sempre será verdadeiro em tudo o que ele diz e em tudo o que ele faz. As palavras humanas podem cair por terra e caem, mas nunca a palavra de Cristo. Isto é tão certo que 3 evangelhos o citam desta maneira: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se tem alguém em quem nós podemos confiar, este alguém se chama Jesus Cristo. Você pode duvidar de muitas coisas, porém nunca de Cristo. Ele é verdadeiro. Nunca ele enganará a sua igreja. A igreja de Filadélfia está sendo maltratada por alguns judeus que distorciam a mensagem do Senhor. Cristo está declarando que nele aquela igreja poderia e deveria confiar, pois ele não age como os adeptos da sinagoga de Satanás, mas ele é, de fato, verdadeiro. Esse Cristo, a quem amamos, possui a chave de Davi. O que significa isso? É Jorge Eldon Led quem nos explica muito bem essa questão. A chave de Davi podemos entender somente olhando para o Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 22, verso 22, Eliaquim recebeu a chave como novo administrador das coisas do rei, e já que assim ele era representante do rei, ele estava autorizado a exercer a autoridade plena em nome do rei. A chave de Davi é a chave da casa de Davi, e Jesus é o rei messiânico, descendente de Davi. O pano de fundo para esta frase era a afirmação dos judeus de Filadélfia de que eles eram o verdadeiro povo de Deus e que tinham em seu poder a chave do reino de Deus. João, por meio do nosso Senhor Jesus, ou melhor, Jesus, por meio de João, nos diz que não é bem assim. João, em sua carta aqui, em seu livro de Apocalipse, contradiz isto quando diz que a chave do reino, que havia pertencido a Israel, na verdade pertence agora a Jesus, o Messias davídico. Porque Israel perdera o direito sobre ela, rejeitando o seu Messias. Somente Cristo pode abrir a porta do reino messiânico aos homens. Israel não mais. E aí nós vejamos isso sendo comprovado em diversos textos da Escritura. Apocalipse 5,5 diz: Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos, porque ele tem as chaves. Apocalipse 22,16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus está revelando ser o rei davídico. Em Mateus 16,19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, queridos, é Deus. Jesus, amados, é Salvador. Jesus é Senhor de nossas vidas. Amados, o Cristo a quem servimos é assim, santo, verdadeiro e soberano. Ele possui as chaves do reino de Deus. Ele é quem diz quem entra e quem não entra. É Ele quem detém toda a autoridade. As chaves do reino de Deus estão em suas mãos. E à medida que nós anunciamos este reino, Jesus se utiliza destas chaves para abrir portas do reino a cada um daqueles que Ele escolheu soberana e eternamente para entrarem na casa de Deus. Se você é um cristão hoje, é porque Jesus destrancou as portas do reino para que você entre.
Igreja querida, irmãos amados, as portas deste reino foram abertas quando nós cremos nele. Sei que lutas existem e outras tantas virão sobre a Igreja do Senhor, mas a porta que ele abriu para nós, ninguém a poderá fechar. E nós, pela maravilhosa graça de Deus, adentramos para o reino de Cristo, o reino de Deus. A segunda grande questão que eu quero destacar hoje é que Cristo nos revela a sua onisciência. O verso 8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Vejam aí as chaves, né? Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, em segundo lugar, além de nos revelar o seu caráter, Cristo nos revela a sua onisciência. Ele sabe todas as coisas. Diz o verso 8 que ele conhece as obras da igreja de Filadélfia. Diz o verso 8 que Cristo conhece a pouca força de Filadélfia, porém conhece a sua fidelidade. Ah, que tremendo isso! Eu corroboro com as palavras de William Hendrickson quando ele diz eloquentemente que Cristo sabe que ainda que esta igreja tenha só um pouco de poder, sendo ela numericamente pequena e com pouca riqueza, se manteve leal ao Evangelho e não negou o nome do seu Senhor. A cidade de Filadélfia era tida como porta do mundo, mas a verdadeira porta foi aberta por Cristo. Esta porta aberta com as chaves de Davi significa a maravilhosa oportunidade de pregar o Evangelho. Significa também, queridos, a operação da graça de Deus, criando ouvidos prontos para ouvir e corações ansiosos para o receber. Aqui cabe muito bem a primeira estrofe do queridíssimo hino 79 do Novo Cântico. Este hino diz: sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus o Senhor. É soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele supremo, guiando com seu imenso poder. Todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Queridos, entendamos, Filadélfia era fraca, mas era fiel a Cristo, que é forte. Temos pouca força para suportar as provas e fazer a obra de Deus. Mesmo afligidos por ataques teológicos dos judeus e perseguições do mundo, com pouca força, Filadélfia se mantinha fiel a Deus. Irmãos, não nos preocupemos em sermos fortes diante da adversidade. Preocupemo-nos em sermos fiéis diante da adversidade, porque a nossa força não está em nós, ela vem do nosso Senhor Jesus. Ela não emana de nossa perseverança, ela desce graciosamente sobre nós que cremos em Cristo Jesus. Cristo, amados, é onisciente e sabe o que você tem enfrentado. Cristo sabe como você tem agido. Haja, querido, com fidelidade. Abandone seus pecados hoje mesmo e siga firme nos caminhos do Senhor. Ele é a tua fortaleza. Talvez você esteja dizendo a si mesmo, nesses tempos de pandemia: ah, Senhor, eu sou fraco, eu não tenho forças, eu não vou conseguir. Você não precisa ser forte. Você só precisa crer e confiar naquele que é forte. E Ele há de te dar a vitória sobre as adversidades da vida. A terceira questão que eu quero trazer para nós
é que Cristo também nos revela a sua justiça. E, em terceiro lugar, Cristo nos revela que as afrontas que recebemos injustamente por causa da nossa fé não ficarão impunes. Hoje mesmo, em nosso canal, eu preguei sobre isso na primeira carta de Pedro. Mas deixa eu falar sobre isso aqui, na carta à igreja de Filadélfia. Deus não permitirá, queridos, que aqueles que nos perseguiram e atrapalharam a obra do Senhor fiquem impunes. Cristo nos revela sua justiça. Nos versos de 9 a 10 lemos: Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. Meus queridos, bem como a igreja de Esmirna, Filadélfia não somente vencerá os seus zombadores, não somente derrotará os seus acusadores judeus, mas também ganhará a vitória. Uma vitória na qual os vencidos, por meio de sua conversão, participarão. Quem sofre humilhações por causa de sua fidelidade a Cristo, verá uma cena gloriosa. Os perseguidores humilhados aos pés daqueles a quem eles humilharam. Em minha caminhada ministerial, e assim é com quase todos os pastores, eu já sofri muitos ataques. Aqueles que eu recebi com merecimento pelos meus erros, e homens de Deus erram, Deus usou para lapidar o meu caráter, tornando-me um cristão melhor, e esse lapidar ainda tem uma longa jornada pela frente. Todavia, aqueles que eu recebi injustamente, Deus tomou a devida vingança e agiu. Nunca me ocupei, em todos os meus anos de ministério, de me defender de qualquer ataque injusto. Na verdade, eu não sei e acho que nunca saberei me defender de qualquer afronta injusta, de ataques vindos de homens que, porventura, ainda que sejam de Deus, estão errando naquele momento. Mas Deus nunca deixou de me fazer justiça. Não temas as injustiças que tiveres de sofrer dos homens. Deus é quem te fará a devida justiça na medida certa. Faça o que faço. Ame de coração aqueles que o maltratam e ore por eles. Cristo agirá e no tempo devido corrigirá todas as coisas. Filadélfia será guardada na hora da tentação que virá sobre o mundo todo e será feita coluna na casa de Deus. Nossos perseguidores saberão que somos amados pelo Senhor. Se você tem sido injustiçado, criticado, se você é objeto de piada porque você é um crente, fique triste não. Deus está cuidando de você. Apenas confie. Ele te honrará, suprirá, fortalecerá. E naquele santo e glorioso dia, Ele fará justiça a cada um de nós. Em quarto lugar, Cristo nos revela o seu conselho nessa carta. No verso de número 11 nós lemos: Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Duas questões precisam ser observadas aqui. A primeira delas é que o nosso Senhor não tardará em voltar. Imagine que você esteja sequestrado e preso em um cativeiro hostil, sem água, comida e sofrendo torturas. Então você é salvo deste cativeiro e sua alma fica em paz. Mas a grande ansiedade estará em reencontrar sua família, da qual esteve privado de sua companhia e você da dela.
Quando se reencontrarem, aí haverá choro de alegria, aí haverá festa. Queridos, Cristo já nos resgatou do cativeiro da corrupção, onde estávamos sequestrados pela nossa natureza pecaminosa e pelo nosso algoz, que era Satanás. Mas ainda não veio esse encontrar-se com ele face a face. Ele está dizendo nesse texto que você tenha calma e suporte um pouco mais, pois logo ele virá para buscá-lo. Tenha paciência. A segunda questão é suporte. Conserve aquilo que você tem. Mantenha a sua fé, não perca as esperanças. A coroa da vida será entregue àqueles que forem fiéis até o fim. Isto é a perseverança dos santos. Se você caminhou com Cristo até aqui, não desista. Se você caminhou com Cristo até aqui e desistir, todos os passos dados terão sido uma perda de tempo. De que nos servirá viajarmos milhares de quilômetros para estancarmos a poucos metros do nosso alvo? Não façamos assim. Se não está dando mais para correr, caminhe. Se não é possível caminhar, se arraste. Porém, não pare de ir até o Senhor. No tempo devido, Ele restaurará as nossas forças para a sua honra e glória. Os seguintes textos nos lembram a importância de perseverarmos até o fim. Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 4,8, disse: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Persevere. Tiago 1,12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Perseverem. 1 de Pedro 5,4 diz: Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Persevere. Apocalipse 2,10 diz: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Persevere, não desista, não pare. Quando tive a oportunidade de Deus de pastorear a primeira igreja presbiteriana em Várzea Alegre, alguns anos atrás, tive a grande alegria de conhecer o presbítero Francisquim Crente, homem de Deus, meu amigo, a quem tenho elevada estima. E uma vez ele veio à igreja na ocasião em que nós honrávamos aquele homem de Deus, colocando no gabinete pastoral daquela igreja o seu nome, presbítero Francisco Ferreira Lima. E ali, meus queridos, aquele homem de Deus, na época, nos seus 80 anos aproximadamente, ele disse que já faziam 50 anos que servia ao Senhor. E naqueles 50 anos ele já tinha vivido momentos bons e difíceis, mas ele não desistia. Ele olhou para nós naquele dia e ele disse: Olha, se depois de todos esses anos eu parar de servir ao meu Deus, eu terei jogado a minha vida completamente fora. Às vezes, o fôlego dos primeiros passos é diferente do fôlego dos últimos passos. Mas este fôlego precisa existir. Se você está desanimado, essa mensagem é para você. Prossiga para o alvo. Lembre-se o que Cristo fez por você. Lembre-se que o prêmio está lá adiante. Ele já é seu. Então corra para recebê-lo. Quinta e última questão. Cristo nos revela sua promessa nessa carta. Versos 12 e 13. Esse texto traz uma grande promessa do Senhor para a nossa vida.
Ele diz nos versos 12 e 13 que seremos parte permanente da casa do Senhor. Como colunas, de lá jamais seremos removidos. Cristo promete que se permanecermos firmes até o fim, Ele nos fixará eternamente na casa de Deus. Ao vencedor, diz o verso 12, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, nós não somos de nós mesmos. Pertencemos a alguém maior do que nós. Pertencemos a Deus, à cidade de Deus, ao Filho de Deus. Aqui cabe perfeitamente o anseio do rei Davi, cujas chaves do reino são de Cristo. Davi escreveu no Salmo 27, de 1 a 6. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Do seu tabernáculo, no seu tabernáculo, oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Que palavras, que texto. Queridos irmãos, permitam-me concluir. Assim como em Filadélfia, Deus pôs uma porta aberta à obra missionária que ninguém poderia fechar, na sua cidade, por meio do Evangelho, a mesma porta está aberta. Apesar da pouca força daquela pequena e perseguida igreja, Deus continuaria a utilizá-la para apresentar-se às nações. Não precisamos ser uma igreja forte para fazermos a obra do Senhor. Nós precisamos sim ser uma igreja fiel. Não devemos cessar a obra de Deus, devemos prosseguir servindo e anunciando Cristo ao mundo, custe o que custar. Ainda que nossa vida seja afligida por diversas provas, nós devemos prosseguir. Não nos esqueçamos que nossa força é pouca, mas nosso Deus é forte. Dele vem a nossa segurança. Em meio às nossas aflições, Cristo se revela como aquele que conhece nossas limitações, mas se constituirá a nossa força e nos utilizará para levar seu nome a todos os lugares. Que Deus te abençoe com esta palavra. Bendito Deus. Obrigado por nos consolar. O Senhor sabe o quanto sofremos por perseverarmos na fé. Mas eu peço ao Senhor que enxugue nossas lágrimas, revigore o nosso coração, nos dê sábia direção e conforto. Que esse vídeo, Senhor, tenha fortalecido a fé daqueles que já caminham com firmeza. Mas que esse vídeo também, Senhor, que essa mensagem, que o texto sagrado, reerga aqueles que um dia marcharam com vigor nas fileiras do reino de Deus, mas que agora, por um ou outro motivo, estão longe de Ti. Traga-os, levante-os, revigore-os para a glória do Senhor. Ainda que nos sintamos fracos, o Senhor é a nossa força. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe com essa palavra
que você possa ser fortalecido com esse texto e que Deus nos conceda a graça de um dia podermos nos encontrar e celebrar pessoalmente a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome e por amor de Jesus. Amém.